E hoje nós vamos falar aí sobre resultados do primeiro trimestre de 2024. É isso aí, já começou a abertura, né, aí de apresentação dos resultados das empresas que têm capital aberto na Bolsa de Valores referente ao primeiro trimestre de 2024. E nós já temos aqui no site análise de ações para vocês, quentinho e da hora, né, uma lista que traz aqui a data, né, e quando, né, que cada empresa trará o seu resultado. Eventualmente acontece de algumas datas mudarem, mas em geral a maior parte das datas aqui confere. Então aqui a gente já consegue ter um panorama de quais empresas irão entregar os seus resultados primeiro, né? E dessa forma a gente pode ir acompanhando o mercado. Então, para iniciar, a indústria Home, né, já fez aí, né, a apresentação de seus resultados e a empresa já teve aí uma desvalorização, né, nesse pregão de terça-feira, dia 17, levando em conta os resultados que a empresa vem demonstrando. A gente consegue ver aqui logo de cara que a empresa nos últimos 12 meses caiu aí 33,39%. É uma queda bem grande quando a gente olha aqui em relação ao topo, onde a empresa chegou praticamente lá a R$ 28, a empresa agora está negociando aí na casa dos 10. E por que a empresa vem caindo? Porque os seus resultados vêm caindo, né? Então, aquela velha história, preço acompanha lucro. Então a gente vai comentar aí um pouquinho os resultados da empresa referente ao primeiro trimestre de 2024 e entender um pouquinho, né, o que ela veio trazendo aí, quais são as perspectivas para este ano, né, e para o médio prazo aí da empresa. Mas antes de a gente partir para o nosso conteúdo, eu tenho que dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, mas é assim apenas um estudo de apresentação para você entender um pouco mais sobre o negócio e o que está acontecendo com ele, mas a decisão final sobre investir é sempre sua. Também vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E também convido você a baixar o nosso aplicativo Análise de Ações e ter aí, né, informações do mercado financeiro na palma da sua mão. Já vindo aqui para o slide de apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 da Rumi, vamos dar uma olhadinha aqui. Os destaques aqui a gente já consegue ver algumas coisas, como por exemplo, né, a gente vê aqui eles apontando sobre a entrada de novos pedidos. Isso aqui é bem interessante. A empresa ela acaba tendo uma ciclicidade em relação aos pedidos, principalmente da sua linha de atuação, que é a BW, né, que acaba tendo ali uma quantidade maior de pedidos entrando ao final do ano, só que esses pedidos serão para ser realizados agora no ano de 2024, ao longo do ano. Então, né, a entrada de pedido ela não é um fluxo de caixa, logo não é resultado aí daquele trimestre. É um possível resultado que a empresa vai ter caso o cliente não desista daquele pedido. A gente vê aqui uma receita operacional aí no primeiro trimestre de 37,7 milhões de reais, um crescimento aí de 141% em relação ao primeiro trimestre de 2023. A carteira de pedidos da empresa, né, atualmente está em 302,1 milhões de reais, um crescimento de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior. O consolidado da carteira está, aí em 595,3 milhões. A gente vê aqui um EBITDA, né, bem tímido, né, na casa aqui de 18,2 milhões de reais, com uma margem de 8,7%. Entrada de pedidos de 298,8 milhões de reais, né, e uma geração de caixa de 16,1 milhões. Então a empresa está gerando caixa, né, apesar dos resultados não estarem, né, dos melhores. Tem aqui uma distribuição de juros sobre capital próprio de 10,6 milhões de reais e um aumento de capital, né, em bonificação de ações. Então fique atento a esse ponto aqui, que é positivo para o investidor. Passando adiante, tem alguns pontos aqui bem importantes para a gente olhar nessa parte de indicadores, principalmente quando a gente fala da capacidade instalada. O que seria isso? É o quanto a empresa pode produzir e o quanto ela está utilizando dessa capacidade de produção. A gente vê que a empresa tem uma média aqui na casa de 65%, 68% mais ou menos, da sua capacidade instalada de produção sendo utilizada, né? Quando a gente olha aqui, ó, de 2017 a 2024, meio que a linha, né, de utilização é a mesma. A gente vê que agora, em fevereiro de 2024, ele estava com a capacidade instalada em funcionamento de 68%. Então a gente vê que a empresa está ali na média da utilização da sua capacidade aí de funcionamento, né, mas mesmo assim os resultados não vieram tão bons. A gente também tem aqui, né, o índice de confiança do empresário industrial. A gente vê que esse índice vem mantendo aqui na casa de 50 a 52, acima aqui da linha de média deles, né? Então, se está acima de 50, isso é positivo, se está abaixo de 50 é negativo. E a gente vê que desde esse período aqui, né, mais ou menos ali setembro de 2023, ele saiu dessa casa aqui de 50, né, de ficar abaixo dela,
subiu e vem mantendo aí na casa entre 50 e 52. Mantendo-se nessa expectativa, a gente pode até vir a ver uma melhora aí nos resultados da empresa. Então vamos dar uma olhadinha agora em faturamento. Olhando aqui o faturamento da empresa, no primeiro trimestre de 2024, a gente vê aqui máquinas Romi representando aí 63% desse faturamento, máquinas BW 18%, né, e o fundidos e usinados em 19%. Então a gente vê aqui a máquinas BW, né, entrando um pouco mais forte no resultado em relação ao mesmo período do ano anterior, e o fundidos e usinados encolhendo cada vez mais, né? Máquinas Romi praticamente aqui estável. A gente vê uma receita líquida aqui na casa de 208,5 milhões de reais, sendo 136,6 milhões de mercado interno e 71,9 milhões de mercado externo. A gente vê uma queda significativa em relação ao quarto trimestre de 2023 e também vindo abaixo do mesmo período do ano anterior, né, que é o primeiro trimestre. Então, a gente vê que está bem abaixo de todos os trimestres do ano anterior. Isso pode ser, né, uma demonstração de uma piora aí no operacional e nos resultados da Romi. Aqui é bem legal a gente olhar também, né, que é o faturamento por região geográfica. A gente vê que o Brasil é a maior parte, com 65%, acompanhado de Europa com 16%, Estados Unidos com 13%, depois a América Latina 4% e por último a Ásia, aqui representando 2%. Né? O mercado externo com 14,4 milhões de dólares, né? Bem inferior aí ao quarto trimestre de 2023, onde eles tiveram 33,4 milhões de dólares, né? E superior aí mais ou menos 35 a 40% ali em relativo ao primeiro trimestre de 2023. A gente vê, né, um Brasil bem mais encolhido em relação ao mesmo período do ano anterior, onde o Brasil representava 80%. Essa diversificação, de certa forma, é positiva, né, para a empresa, principalmente tendo em vista agora, né, que o dólar tem subido. Então, a empresa tendo essa receita maior em dólar, pode ser que traga uma melhora para os seus resultados. Falando sobre a carteira, né, de pedidos deles fazendo essa abertura, a gente consegue ver aqui, né, que no primeiro trimestre de 2024, eles tiveram pedidos aqui em todas as linhas, né, ao contrário aí do mesmo período do ano anterior, onde as máquinas BW não tiveram nenhum tipo de pedido. A gente continua vendo, né, fundidos e usinados com queda, né, aqui de 15,9%, comparando os períodos. E as máquinas Romi com uma queda aqui de 10,7% e a máquina BW com crescimento de 100%, porque teve pedidos e no mesmo período anterior não teve. Quando a gente olha, né, aqui para a carteira de pedidos total da empresa, no primeiro trimestre de 2024, eles têm aqui 236 milhões em máquinas Romi, 302 milhões em máquinas BW e 56 milhões aqui em fundidos e usinados, tendo uma carteira total de 595 milhões. Então é uma boa expectativa já, né, de lucro para a empresa no ano aí de 2024. Lembrando que parte desses pedidos é somente para 2025, então, né, a gente provavelmente vai ver algo aí de faturamento para a empresa ali próximo de 350 a 400 milhões, se nada mudar. Olhando um pouco para os resultados e as margens, vamos falar aqui primeiro de lucro bruto, né, onde a empresa teve aí 60,6 milhões de reais de lucro bruto com uma margem de 29,1%, aí trimestre contra trimestre. 2023 eles fecharam aí com 367,5 milhões de lucro bruto com uma margem de 29,9%. A margem deles, eles vêm mantendo essa margem boa, não fica variando ali entre 27 e 38 mais ou menos, fica variando ali entre 27 e 33, 34%, é uma ótima margem para uma empresa do setor industrial. Quando a gente olha para o lucro operacional, a gente vê uma queda significativa tanto em valores financeiros absolutos quanto na margem, né, onde a empresa no primeiro trimestre de 2024 teve aí apenas 4,1 milhões de reais de lucro operacional, com uma margem de 2%. É bem diferente do mesmo período do ano anterior, onde a margem era de quase 12% e os valores absolutos foram de 30,8 milhões de reais. Então a gente vê a empresa realmente aí se complicando um pouco em relação às suas margens e também, né, ao seu resultado real. Ainda falando de resultados e margens, né, nós vemos aqui um EBITDA com uma margem bem menor, saindo de 14,9% para 8,7%, né? E aqui em valores absolutos saindo de 45,4 milhões para 18,2 milhões. Né? Então uma queda aí bem relevante, demonstrando assim, né, mais uma vez para a gente, a piora aí no operacional da empresa. O lucro líquido, né, caiu aqui para 9,2 milhões de reais, no ano anterior foi de 30,1 milhões, né, com uma margem agora em 24
no primeiro trimestre de 4,4% contra 11,6% do mesmo período do ano anterior. Então, a gente vê que quase todas as linhas aí da empresa vieram com piora em seus números, né, e em suas margens. Agora, para a gente fechar aqui, vamos falar sobre a dívida. Quanto à dívida, a empresa tem uma dívida aqui relativamente controlada, vem aumentando bem seu caixa desde o terceiro trimestre de 2022. A gente vê a empresa aí com caixa hoje na casa de 300 milhões de reais, né, e uma dívida de 363 milhões de reais. Sendo assim, a empresa está hoje com uma dívida líquida de 62,9 milhões de reais. Então a gente vê a empresa com uma dívida relativamente controlada, e quando a gente vem aqui no site de análise de ações, a gente consegue ver aqui essa relação de longo prazo, né, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão da dívida. A gente vê aqui a empresa, né, ela vem de um período onde ela tem se endividado mais, né, onde ela sempre vem mantendo esse caixa e ficando com uma dívida líquida ali relativamente tranquila. Então, a gente vê aí uma empresa que vem pagando dividendos, né, tanto que se a gente olhar aqui no histórico dela, a gente vê que ela paga dividendos aí na média, mais ou menos na casa de 4 a 5%, porém, a empresa ela vem perdendo muito espaço nos fundidos e usinados, que eram forte da empresa, né, mas que vem aí trazendo resultado negativo, e a empresa vem muito dependente ali da BW, né, máquinas BW, que tem pedidos intermitentes, então não é sempre que tem pedidos desse maquinário, e eles estão tentando, né, melhorar a questão dos serviços que eles entregam em relação a essas maquinário, né, como a locação, a manutenção e também, né, a parte de software que eles entregam ali para esse equipamento. Então, esses serviços pode ser aí uma saída para melhora de resultados da empresa. Outro ponto é que no quarto trimestre de 2023 a gente viu a empresa, né, tendo aí um não recorrente bem grande da Vila Rumi, que é um empreendimento que eles tinham aí de construção civil, que deu muito certo e entregou um bom resultado para a empresa. Então, ela acaba tendo esse não recorrente, fazendo com que tenha tido um resultado bom ali naquele período. Só que agora esse recorrente não existe mais e a gente conseguiu ver de verdade aonde é que estava o operacional da empresa. Então, a gente vê um operacional aí piorado, né, entregando menos resultado, menos margem, né, e deixando, né, o investidor aí de orelha em pé. É bom a gente ficar de olho, acompanhar a empresa para a gente entender realmente como que eles vão se comportar aí ao longo do ano. E se vai ter entrada de novos pedidos, se esses pedidos vão se consolidar e se eles vão conseguir trazer novas fontes de receita para a instituição através da aplicação aí de serviços em cima desses equipamentos que eles fazem a venda, a fabricação e a venda. Tudo isso aí é muito importante, e a empresa vem pagando dividendos, vem pagando juros sobre capital próprio, principalmente pela questão ali do fiscal da empresa, né, que quando ela paga juros sobre capital próprio, ela consegue diminuir, né, a alíquota de imposto de renda que ela paga. E a empresa também, né, oferecendo uma bonificação para os seus investidores. Então, ela está entregando resultado para os seus investidores, né, ali remuneratório, está remunerando os seus investidores, mas em compensação do outro lado, está tendo uma piora muito significativa nos seus resultados. Mas conta aí para mim se você tem Romi, se você já conheceu a empresa, o que você acha dela. Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Quais são as suas expectativas para a empresa? Vamos comentar e falar um pouquinho sobre isso. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, está esperando o quê? Inscreva-se. E mais uma vez te convido a baixar o nosso aplicativo e ter todas as informações do mercado financeiro na palma da sua mão. Então vou ficando por aqui e vejo vocês no vídeo da semana que vem. Tchau, tchau.